Graça, paz a todos, meus irmãos. Que a bênção de Deus esteja sobre você e a sua família. Hoje eu quero expressar aqui a minha opinião e o meu apoio à cantora Bruna Carla. Recentemente, a cantora Bruna Carla, ela tem sido alvo, de uma porcentagem de pessoas que querem, de certa forma, nos forçar a renunciar às nossas convicções bíblicas. Então, hoje eu quero manifestar aqui a minha opinião e manifestar o que a Bíblia fala sobre isso. Recentemente, a cantora Bruna Carla, ela tem sido alvo porque ela discorda com alguns pensamentos. E eu vou mostrar para você o porquê que eu sou a favor da Bruna Carla. Porque ela não defendeu somente uma ideia própria, ela não defendeu um princípio único. A Bruna Carla defendeu o que está contido aqui na Bíblia. Então fique comigo até o final desse vídeo que você vai saber se Bruna Carla estava certa ou não e o que a Bíblia fala sobre o que ela disse. Então, solta a vinheta, editor. Meus irmãos, como já mencionei aqui, recentemente a cantora Bruna Carla está sendo alvo de críticas de milhares de pessoas, está até sofrendo aí alguns boicotes, pessoas fazendo post criticando o posicionamento da cantora Bruna Carla, quando ela diz se recusar a cantar num casamento, porque era um casamento de pessoas que iriam se unir, sendo do mesmo sexo, e por conta disso gerou uma grande revolta aí nas pessoas. E aí ela acaba sendo aí até taxada por alguns de homofóbica, quando na verdade não. Eu assisti o podcast, eu vi toda a argumentação dela, e em nenhum momento ela faz um discurso de ódio, ou um discurso com discrepância, atacando ou agredindo aí a forma com que este casal decidiu formar a vida. Em nenhum momento ela faz isso. Muito pelo contrário, ela respeita e com todo carinho, ela é cuidadosa em colocar as suas palavras. Porque ela disse que se participasse numa reunião com pessoas que estariam se unindo no casamento de pessoas do mesmo sexo, de certa forma ali ela estaria dando um apoio e quebrando ali o que ela diz acreditar, que é na Bíblia e na palavra de Deus. Então, eu vou te mostrar aqui alguns textos bíblicos que defendem a ideia, tá? Essa ideia, e defende esse posicionamento, que não é um posicionamento da Bruna Carla, e eu já tiro aqui o meu chapéu para ela, porque mesmo sendo uma pessoa de importante posição, tendo muitos seguidores, sabendo da retaliação que viria, ela não se omitiu em dizer a verdade. Então, eu deixo o meu conselho para muitos amigos e irmãos que estão espalhados por toda a parte do mundo, que têm visto aí muitos homens e mulheres de Deus sofrerem retaliação, terem as suas contas canceladas, serem perseguidos, porque não concordam, tá? Por que a gente não concorda com o casamento de pessoas do mesmo sexo? Por que o cristão genuíno, aquele que segue a Bíblia, que lê a palavra de Deus, ele discorda? Em primeiro lugar, você tem que saber que pelo fato da gente, sendo cristão, não concordar com o relacionamento afetivo de pessoas do mesmo sexo, isso não quer dizer que a gente odeia você ou que a gente te acha um defeito genético. Não, muito pelo contrário. A gente acredita na Bíblia e ela é o nosso livro de regra de fé e prática. Porque se a gente não acreditar nela, então nós abandonamos a fé que dizemos ter nela. Então, eu vou lhe mostrar aqui alguns textos bíblicos para corroborar com que Bruna Carla ela estava corretamente consciente e ela sabia do que ela estava defendendo. Então, eu não estou aqui para defender a Bruna Carla, eu estou apoiando a Bruna Carla porque ela defendeu bases bíblicas que são imutáveis. E eu quero abrir um parênteses para te dizer, a Bíblia ela é imutável. Eu posso mudar a minha forma de pensar. Você pode mudar a sua forma de pensar, mas a Bíblia não muda. A Bíblia ela permanece fiel aos seus princípios e à sua própria ordenação. Porque a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então isso não vai mudar. Então, se você nos acha radical, se hoje manifestarmos uma opinião diferente com relação à união estável de pessoas do mesmo sexo, tanto seja homem com homem, mulher com mulher, isso não quer dizer que a gente seja homofóbico, meus irmãos.
Nós simplesmente acreditamos na Bíblia. E se ela diz que não somente isso é errado, como outras coisas também a gente vai nos esforçar ao máximo para se submeter à verdade de Deus. Então, Bruna Carla, ela defendeu primeiro que o relacionamento afetivo de pessoas do mesmo sexo era pecado aos olhos de Deus. Ela defendeu o castigo, que haveria punição não somente para quem comete tais erros, mas também para outros tipos de pecados. Então existe sim um castigo. Isso não foi uma filosofia formada porque ela não gosta. Isso está na Bíblia. E se você não concorda, e aí vocês não têm que reclamar com a gente, tem que falar com Deus, porque foi Ele que estabeleceu a sua própria palavra. Ele que decretou a forma como seria e o que seria certo ou não aos seus olhos. E se Ele diz que algo é errado, nós vamos evitar isso para que não sofremos as punições. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Não é o que o Diogo está falando, não é o que a Bruna Carla está falando, não é o que outras pessoas que eu já vi defendendo, o pastor Silas Malafaia, o Hernandes Dias Lopes, muitos outros homens de Deus que não é a favor desse pensamento, não porque odeia, mas porque a Bíblia censura tal prática. Isso não quer dizer que a gente odeia vocês, muito pelo contrário. A nossa obrigação como cristão é amar as pessoas, porque a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Agora, eu não posso pensar que o amor de Deus ultrapassa a sua justiça. Muito pelo contrário, a justiça de Deus que manifestou o seu amor. Deus ama o pecador, mas ele se aborrece do pecado. Se você não quer ser condenado, você que comete qualquer ato que, segundo a Bíblia, não é visto com bons olhos aos olhos de Deus e não quer sofrer as punições eternas, isso cabe para nós cristãos. Nós acreditamos nisso. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso é errado e que haverá um castigo. Então, eu acredito e eu apoio a Bruna Carla, por quê? Porque ela defendeu o que na Bíblia é errado. Segundo, ela defendeu o que na Bíblia é legítimo, porque, segundo a palavra, haverá um castigo, haverá uma punição, haverá ali um lugar reservado para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. E além do mais, irmãos, o cristianismo pode ser conhecido por muitos aí, uma religião moderna, nova, né, que está no mundo há 2000 anos atrás. Muito pelo contrário. O cristianismo é uma ramificação do judaísmo que já existe há milhares de anos. Desde o início da civilização, o nosso Cristo está presente na criação, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E o cristianismo nunca parou, mesmo diante de severas perseguições dos anos 100 até os anos 300. Foram várias perseguições contra o cristianismo e a igreja continuou avançando. Muitos homens de Deus foram mortos, pendurados em estacas, rasgados no meio, perderam suas casas, tiveram suas famílias mortas pela brutal perseguição, porque acreditamos numa palavra. Se aqueles homens que morreram não renunciaram à nossa fé, não parou o cristianismo, nem a nada vai parar o cristianismo, nada vai brecar a palavra de Deus. E você sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela não é movimentada por homens. Eu posso falhar, eu posso falar uma coisa e amanhã não crer mais naquilo que eu falo. Mas a Bíblia ela não vai mudar, ela vai continuar. E se eu não quiser fazer a obra de Deus, e se eu não quiser anunciar a verdade, você acha que vai ficar em silêncio? Não. Deus vai levantar outras pessoas que vão continuar pregando a palavra na sua íntegra e na sua verdade. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre a relação entre pessoas do mesmo sexo. Primeiro, Deus nunca foi a favor da união estável de pessoas do mesmo sexo, porque ele começa dizendo, deixará o homem, o teu pai e a tua mãe, e unirá-se à tua mulher. Na criação, Deus disse que tinha dado Eva para Adão, para ele ser a sua companheira, a sua adjuntora. Deus sempre foi a favor do casamento monogâmico. Deus defendeu o casamento de pessoas entre homens e mulheres, sexo oposto e não sexo iguais. Então isso sempre foi defendido pela Bíblia. Então vamos começar aqui primeiro com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 11. Ele fala assim, ó, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Isso é a Bíblia. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas foram lavados e foram santificados e foram justificados
no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então note que aqui o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Corinto e ele já está ali censurando algumas práticas que aos olhos de Deus não seria vista com bons olhos. Então quem disse essas palavras não foi eu, Diogo, não foi o apóstolo Paulo que viveu aproximadamente quase 2000 anos atrás, não. Isso aqui foi uma orientação do próprio Deus da Escritura. Ele que condenou tal prática. Isso é a palavra de Deus. Ela vai permanecer para sempre. Segundo ponto, mas mostra aqui também que aqueles que se arrependem, eles conseguem alcançar o favor de Deus. E é por isso que Cristo morreu, para perdoar os nossos pecados e desfazer as obras do diabo. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e unir-se à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Está vendo? O próprio Deus defendendo a relação afetiva de sexo oposto, homem e mulher, ou mulher e homem. Isto é o que a Bíblia diz. Também lá em Levítico 18, 22, fala assim, não se deite com o homem como quem se deita com uma mulher. É abominação ou é repugnante aos olhos do Senhor. É a Bíblia que está dizendo, quando um homem se deita com outro homem, aos olhos de Deus, isso é repugnante. E não é porque é o Diogo que não gosta, é a Bruna Carla que não é a favor, é a Bíblia. E a gente crê na Bíblia, não por uma experiência pessoal apenas, mas porque vemos evidência de que o Deus da Bíblia existe e que ele continua mudando e transformando vidas. Também lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 8, ele fala assim, fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, combatendo aqui a homossexualidade. Então, meus irmãos, não estou aqui para falar assim, o Diogo odeia, o Diogo não gosta de pessoas que têm aí um pensamento, uma orientação sexual diferente, não. Estou aqui para dizer que Bruna Carla, ela não defendeu um pensamento próprio, ela defendeu o que na Bíblia está escrito. E se a Bíblia diz que não só essa prática como uma relação de homem com homem, ou mulher com mulher, ou de pessoas do mesmo sexo é errado, e como outras coisas que perante a Bíblia também é errado, nós vamos acreditar no que a Bíblia diz e vamos crer que Deus pode nos transformar, seja qual for, a nossa condição. Eu fui transformado pela Bíblia, eu fui uma pessoa que tive um passado escuro, mas quando eu conheci Jesus, a minha vida foi transformada. A Bíblia, a palavra de Deus alimentou a minha alma e transformou o meu caráter. E hoje eu sou uma nova pessoa, não porque eu fui bom, claro que eu tive que tomar algumas escolhas, mas se Cristo não tivesse me ajudado, eu não conseguiria ter me transformado numa pessoa boa, trabalhadora e honesta, mas Cristo me ajudou, uma experiência minha. Carta de Romanos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 21 ao 27, fala assim, porque tendo conhecido Deus e não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e a oração do insensato dele se obscureceu, dizendo, sábios tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal. Bem, como de pássaros, quadrúpedes e répteis, por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas, até que as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o mesmo castigo merecido pela sua perversão. Então, note aqui que é a Bíblia que está dizendo, e qualquer pessoa que segue a Bíblia, que segue o cristianismo, vai se enquadrar nessa verdade. Todos os textos que eu mostrei para você está defendendo abertamente que Deus não é a favor do homossexualismo ou da relação estável de homem com homem, mulher com mulher. Não, Deus não é a favor dessa prática. Você pode até não concordar comigo, mas eu falo isso por quê? Porque está na Bíblia, entendeu? E é por isso que a Bruna Carla talvez está sendo censurada, porque prega a verdade.
E se você que é pastor, que é obreiro, que conhece a Bíblia e sabe que a gente tem razão e que a Bíblia está correta, os últimos dias estão chegando e a Bíblia diz que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé. Nunca se viu, irmão, tamanha heresia que a gente está vivendo hoje no reino de Deus, um evangelho de facilidade, tudo hoje é discurso de ódio, qualquer coisa que você lê na Bíblia já é um discurso de ódio, é uma censura. Irmão, o evangelho que não confronta, o evangelho que não te leva a mudar de vida é qualquer outra coisa, mas não é o evangelho. Lembre que Deus ama você, mas antes de te amar, a justiça dele vai reinar. O amor de Deus foi manifesto pela justiça de Deus, e é ela quem nos julga, e é a absolvição da morte de Jesus e a sua ressurreição que nos garante a salvação eterna. Então, a relação afetiva de pessoas do mesmo sexo é errada perante a Bíblia e perante Deus. Se você não concorda, tudo bem, ninguém é obrigado a acreditar em nada, mas a palavra está aqui e ela não vai mudar, porque eu não concordo ou porque você não concorda. Então, espero que você entenda o que eu quero dizer aqui e não leve por ignorância. Em segundo ponto, ela falou sobre o castigo, que aqueles que não obedecem à palavra de Deus, haverá ali uma punição. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Novamente, irmãos, a nossa base é a Escritura. Muita gente pode aí até não concordar, pode até falar assim, mas isso não está na Bíblia, e Deus é amor, né? Sempre se apegando aí ao amor de Deus e se esquecendo da justiça de Deus. Então vamos ler aqui, primeiro, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 15. Aqui, Apocalipse 20 já está sendo as últimas recomendações finais. A gente sabe que o livro de Apocalipse, ele trata de linguagem figurada, mas ele também trata de verdades práticas e atuais. Então, muitas das profecias que estão no livro do Apocalipse, algumas já aconteceram, outras vão acontecer. Mas aqui, olha só o que ele está falando, aqui o próprio Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, e o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito. Julgamento aqui, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregou os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então aqui fala da ressurreição. Quando Deus vai nos ressuscitar, quando ele vir, isso é uma promessa. Nós acreditamos no castigo eterno porque acreditamos na vida eterna, acreditamos na ressurreição dos mortos. Qualquer pessoa que diz ser cristão, que segue a palavra de Deus, que se esforça para obedecer, sabe que a nossa esperança está na ressurreição de Cristo, a glorificação do nosso corpo, a nossa ressurreição depois da vida após a morte. Haverá sim uma vida após a morte. Aqueles que obedeceram essa palavra vão reinar em gozo, em paz, em alegria, na presença de Deus na eternidade. Mas aqueles que negligenciaram, que não ouviram, foram maus, eles perseguiram e negligenciaram o que aqui estava escrito, foram reservados para ele o castigo eterno, e eles serão julgados por tudo o que eles fizerem. Olha só o que diz também Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, olha aí, os que praticam a feitiçaria, a idolatria e todos os mentirosos, o lugar deles será reservado no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, haverá sim um castigo para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Então, Bruna Carla, você não estava errada em anunciar que vai haver punição para quem não obedece à palavra de Deus. Irmãos, eu não estou falando isso aqui para te pôr medo, não é só para te pôr medo, não. É para abrir os teus olhos. Jesus está vindo aí, olha só como está o mundo em que a gente está vivendo, o certo passando pelo errado. Muitos líderes com medo de se manifestar, de sofrer lacração, de ser boicotado. Você que é homem de Deus, que conhece a palavra, nós estamos vivendo os últimos dias.
Nós estão tentando de todas as formas nos silenciar, nos calar, para que nós não venhamos pregar a verdade, oferecendo um evangelho de facilidade, um evangelho sem sofrimento. Jesus disse: aquele que quiser me seguir tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Por causa de mim, muitos de vocês serão entregues à morte, serão aprisionados em prisões de 10 dias, falando ali do sofrimento que aqueles que servem a Deus irão passar, mas que eles receberiam 100 vezes nessa vida e 100 vezes mais na vida vindoura. Então, existe castigo sim. Nós acreditamos na vida após a morte. A vida não se resume aqui. Nós um dia teremos que prestar conta a Deus de tudo que fizemos, a menos que nos arrependemos dos nossos pecados e os deixamos com a ajuda de Deus, jamais poderemos estar com Deus para sempre na eternidade. Só para você que acha que Deus não vai colocar ninguém em castigo não, Diogo. Vamos ver então o que a Bíblia fala aqui, ó. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 e o versículo 9 e 10. Fala assim, ó: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação, mas manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Aqui é o próprio Deus falando, ele livra os piedosos da tentação, que seria aí, né, esse dia, mas ele mantém em castigo os ímpios, aqueles que não obedecem à palavra, aqueles que não se submetem à vontade de Deus, aqueles que não se rendem à mensagem do evangelho. Haverá assim um castigo. E é isso que a Bíblia diz. No versículo 10 ele fala assim: especialmente os que seguem os desejos impuros da carne, desprezam as autoridades, são insolentes, arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais, eles blasfemam contra a Bíblia, eles negam a verdade, né? E isso já era predito, que a Escritura, muitos de nós, nos últimos dias, veríamos isso. E nós, irmãos, vamos continuar a apregoar a palavra. Então, se você não quer entrar no castigo eterno, então se arrependa dos seus pecados, porque Jesus morreu para perdoar o seu pecado. E ele está no céu, de braços abertos, esperando você. Você sabe que o que eu falei aqui não é uma verdade do Diogo, ou da Bruna Carla, ou de qualquer outro pastor que prega a palavra. Isso aqui está na Bíblia. E ela não vai mudar porque eu não concordo. Então, eu quero dizer para vocês, eu amo vocês, eu tenho amigos homossexuais, eu tenho amigos que têm envolvimentos com o crime, eu tenho amigos com diversas áreas, de segmentos e pensamentos diferentes, que segundo a Bíblia não é legal. Se eles querem viver essa vida, eu não ligo, eu não os obrigo e não deixo de gostar deles por causa disso. Mas a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu preciso ser luz para eles. Eu não estou falando isso para você porque eu sou bom, porque eu sou melhor, sou pecador como você e que careço ricamente da graça e do perdão de Deus para poder morar com Ele na eternidade. Eu não sou um super-herói, muito pelo contrário, somos falhos e aperfeiçoamos em Deus a nossa falha. Ele nos ajuda a vencer os nossos pecados e que agora a salvação era mediante a graça de Deus. Essa graça irresistível que foi concedida aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação no Senhor Jesus Cristo. Você não é salvo porque faz bondade, porque Efésios capítulo 2, o verso 8 diz que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um favor de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem por obras, porque o homem não tem condições de ser salvo. Porque se nós tivéssemos condições de nos salvar, Cristo não precisaria ter vindo e morrido por nós. Nós somos salvos pela graça, e a graça é um favor de Deus que eu e você não merecia. Então, eu espero que você tenha ouvido essa mensagem e tenha entendido que a cantora Bruna Carla, ela não odeia ninguém, muito pelo contrário, ela defendeu o que na Bíblia está escrito. E a Bíblia, ai de nós que conhecemos a verdade e não a defendendo. Martinho Lutero disse: assim como um cão late quando vê o seu dono ser atacado, eu seria um cão se visse a Bíblia sendo agredida e não fizesse nada. Irmãos, nós temos que entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela não vai mudar porque eu não concordo. O mundo pode mudar, as condições podem se modernizar, mas existem coisas na Bíblia que são imutáveis, que não vão mudar.
E Deus censura essas práticas como outras práticas. Então eu convido você a ler a Bíblia, a conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, fale com Ele e Ele vai falar ao teu coração, tá bom? Nós amamos todas as pessoas, mas também, muito mais do que amar as pessoas, nós amamos a palavra de Deus. E não vamos abrir mão dela por nada, ainda que nos custe a vida. E Deus abençoe você e que você reflita. Jesus morreu para perdoar o meu e o seu pecado. E se nos arrependermos e deixarmos, nós seremos salvos. Amém? Deus abençoe e que a graça de Cristo esteja sobre você e a sua família. Fui!